Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta segunda-feira. Na primeira parte você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, como eu disse, na passagem do primeiro para a segunda parte da edição desta segunda, vamos falar sobre volta às aulas neste ano de 2022. E claro, para poder falar com propriedade sobre esse assunto tão importante para este ano de 2022, está aqui comigo a professora de Ciências e Biologia, Yellen Ribeiro, ela que vai estar aqui como professora, tem mais do que propriedade para poder falar sobre a volta às aulas neste ano que se inicia. Professora Yellen, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Para a gente poder começar nosso bate-papo, professor Yellen, queria saber de você como é que está a expectativa para essa volta às aulas, principalmente depois de 2 anos, que nós sabemos que assim como o sistema de saúde, assim como a economia, o sistema de educação brasileiro sofreu e vem sofrendo ainda de certa forma com a pandemia, mas neste ano de 2022, como é que está a expectativa? Bom, as expectativas, são bem assim, a gente está com bastante esperança, Sim. de rever os alunos, de acolhê-los, de identificar também tudo que a pandemia Claro. os causou, Foram 2 anos aí bastante tensos, com bastante desafios. Sim. E agora é a hora, da gente identificar, tudo que a pandemia causou, nos alunos, em todos os aspectos, Tanto nos aspectos de aprendizado, Claro. como também, o social. Então, a gente está com umas expectativas bem positivas de que o ano, a gente vai ter 100% dos Claro. alunos presencial e sim, poder fazer a educação, fazer com que dê tudo certo Claro. esse ano. E em relação à questão, dos principais desafios que vocês, professores, tiveram nesses últimos 2 anos, queria saber de você, que atua em várias escolas, tem contato com vários professores e, consequentemente, vários alunos, quais foram os principais desafios? Olha, os principais desafios que nós enfrentamos aí, na pandemia, foi atender, levar a educação, o ensino para todos os alunos de forma eficiente, Claro. A gente teve que lidar com várias situações, Claro. Cada aluno... Tinha a sua realidade própria, né? Exatamente, tinha a sua realidade dentro de casa, saiu de uma rotina, veio de uma rotina assim, pegou todo mundo de surpresa, a gente não sabia como que viria pela frente. E a gente também não esperava que ia durar muito tempo essa pandemia. A princípio seriam 2 semanas 2 de aula online, aula gravada e depois voltava. Isso. Eu, particularmente, eu pensei assim, vai ficar aí umas 2, 3 semanas, mas a gente vai voltar, todo mundo, voltar tudo ao normal. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E aí o desafio foi, e aí, como é que a gente vai fazer para poder atender as demandas dos alunos, levar o ensino para esses alunos? Então, vamos aprender. Claro. Começamos do zero, fomos tutoriais, as escolas deram bastante assistência, muitos cursos, E aí, as ferramentas tecnológicas nos auxiliou e nos ajudou a aproximar dos alunos. Muito interessante. E sobre justamente essa questão de vários contextos dentro de uma sala de aula, o que eu quero dizer com isso? Porque muitos profissionais do ensino falaram e ainda falam que a questão da pandemia, principalmente no ambiente das escolas, agravou ou mostrou ainda mais o quanto que existe a famosa desigualdade social no Brasil. Ou seja, muitos alunos, muitas crianças, muitos adolescentes não possuíam o básico para poder acompanhar uma aula. Seja um notebook, seja um celular com uma câmera decente. Eu queria saber da senhora o que a senhora pode falar para a gente, se de fato, pelo menos com você pôde observar esse tipo de situação de algum aluno que não tinha o básico para poder acompanhar uma aula. Sim, foram poucos casos, foram poucos casos dessa situação, mas, por exemplo, tivemos alunos, poucos,
que às vezes tinha um celular Sim. e tinha outros irmãos que também precisavam assistir às aulas, né? Ou um notebook que era compartilhado. E aí veio aquela outra situação também, que os pais também estavam trabalhando em casa e às vezes também precisava daquele aparelho para poder utilizar. Sim. Uma outra coisa também que afetou, assim, a princípio, no começo, foi a questão da internet, Claro. né? Se não tinha uma internet de boa qualidade, às vezes a internet caía o tempo todo, e aí às vezes o aluno perdia aquela aula, né? Então, isso aí foi um dos desafios que a gente teve aí durante a pandemia também em relação, né, à desigualdade. Um ponto positivo que nós podemos colocar no cômputo de situações positivas que a pandemia trouxe para vocês, professores, é um contato maior, um pouco mais próximo com os pais. Nesses últimos 2 anos, você sentiu que os pais passaram uma confiança maior e, consequentemente, se aproximaram mais dos professores? Sim, com certeza. Nossa, esse trabalho desenvolvido durante a pandemia, ele só foi possível graças à empatia dos pais, né? E a parceria também, e a confiança, Claro. né? Então, assim, muitos pais, eles participavam até para poder aprender também a mexer nas ferramentas para estar ali auxiliando, né? E identificar também os pontos, às vezes, que os alunos, né, que os filhos não estavam dando conta ali, né, não estavam conseguindo acompanhar. Então, os pais, assim, foi uma ferramenta de ajuda, assim, fundamental para que a gente pudesse também andar, né, nessa pandemia aí, de acordo, né, com as demandas que a gente tinha. É claro que, mesmo com as plataformas digitais, com a internet, com o celular, notebook, a YouTube, também são outras plataformas que permitiam e ainda permitem gravações de aula, aulas online, nós sabemos que a aula e o contato presencial entre o professor e o aluno jamais vai ser substituído. Então, eu gostaria de saber de você se neste ano de 2022, com essa volta às aulas, o principal desafio de vocês, professores, e das escolas é recuperar todo o prejuízo que vocês tiveram em relação à aprendizagem dos alunos nesses últimos 2 meses. Nesses últimos 2 anos, perdão. É o grande objetivo ou tem mais um outro mais importante do que esse? Além do aprendizado, né, do aprendizado do ensino, nós professores, escola, em toda a gestão escolar, a gente pensa em recuperar um todo, né? Porque a gente sabe que um aluno, a escola ele tem esse papel também de trazer um aprendizado significativo, mas trazer também valores que são aplicados, né, ao aluno, né? Trazer o social, fazer com que o aluno seja empático, né? Resgatar isso mesmo dos nossos alunos, né? Essa parte ela foi toda comprometida, né? E o aprendizado a gente já está com algumas estratégias para a gente poder recuperá-los, né? A gente está aí com tutoriais, monitorias. Até mesmo, desculpa te interromper, mas até mesmo para os alunos, imagino que a preocupação maior de vocês são com os alunos que vão pertencer ao 3º ano do ensino médio, porque é o último ano deles na escola e o futuro reserva faculdade, cursinhos para poder entrar numa outra faculdade. Então, eu imagino que a aprendizagem, principalmente para essa classe, né, para o 3º ano do ensino médio, ela é ainda mais importante para ser recuperada. É por aí ou eu estou muito errado? Não, eu acho que é todas as séries, mas aí tem o fator que pesa um pouco mais para o 3º ano do ensino médio, que é o Enem. Verdade. Né? Que aí ele é um outro ciclo, é uma outra etapa que eles estarão vivenciando. Então, sim, pega um pouco mais, né, pro ensino médio essa demanda aí. Mas acho que todas as séries, a gente tem que ter um olhar bastante de ouvir, de acolhê-los, de resgatar tudo que a pandemia nos levou.
Professor Yellen, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, é claro que eu não poderia deixar de te perguntar sobre a valorização da imagem do professor perante a sociedade. Nesses últimos 2 anos, nós sabemos que a educação no Brasil é algo ainda precário, é algo que muitas pessoas não enxergam da forma devida, que é preciso ser enxergado a questão da educação. Queria saber de você se nesses últimos 2 anos, neste ano que se inicia, você sente que a imagem, a figura do professor, ela está sendo mais valorizada para a população. A população vê o professor com olhos bem diferentes do que antes da pandemia. Ou nada mudou? Bom, na parte, eu falo assim, como eu trabalho em rede particular, sim, eu notei uma valorização maior. Sim. Tenho experiência em escolas públicas, mas eu não consegui identificar isso, né? Mas pelo que eu escuto falar dos meus colegas que trabalham em rede pública, a desvalorização ainda continua e muitas falas, né, eu escutei, né, deles, alguns pais dizendo que a gente não queria, que eles não queriam voltar a trabalhar e tudo. E a gente sabe que não é isso, né? É uma outra realidade a escola pública, infelizmente é uma outra realidade e não teria como atendê-los. Eu acho que é prezar também pela vida tanto dos alunos quanto do professor também. Com certeza. Né? E eu falo assim que foi um ano de muito medo, foram anos, né, de medo. E o ano passado, quando a gente voltou pro presencial, esse receio, ele veio também junto com a gente, né? O medo de pegar, de levar, também de afetar um aluno. Sim. Mas sim, a desvalorização ainda continua e, infelizmente, esse ainda é um problema que o nosso país ainda tem, desvalorização da educação, do professor. Mas eu particularmente na minha história aí de pandemia, houve uma valorização sim por parte dos pais, né, que viram o quanto que os professores correram atrás, né? Eu falo que os professores eles foram bastante resilientes, né? Eles arrumaram uma forma logo de atender e deixar as aulas mais atrativas e bem significativas. Professor Yellen, muito obrigado por ter me dado a honra de poder conversar com você sobre um assunto tão importante, né? Sim. E até mesmo porque a figura do professor é um personagem, é um profissional que precisa ser mais valorizado, porque é ele que nos dá todo o ensinamento, todo o conhecimento, principalmente no início da nossa vida, no início da infância, na adolescência, enfim, a figura e a imagem do professor é muito importante e ela precisa ser sempre respeitada por toda a vida, porque é ele quem nos dá toda a base de conhecimento. Obrigado por ter aceitado o convite. As portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. E fica aqui o meu abraço e sucesso, até porque o seu sucesso e o sucesso da classe de professores é algo muito importante para toda a sociedade brasileira. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa tarde. Valeu, professora. O Superi Notícias de hoje vai para o seu segundo intervalo e na volta um bate-papo com a esteticista Natália Rodrigues. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Não saia daí.